Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e depois no livro de 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler Lucas 19 a partir do verso 37 até ao 44. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé em referência à palavra do Senhor. Todos de pé, vamos ler a palavra do Senhor. De pé. Em referência à palavra de Deus. Vou pedir para que a circulação cesse agora. Quem precisar se locomover, se locomova agora. E depois que a gente cesse, porque distrai muito para quem está ministrando. Às vezes tem gente circulando, às vezes a gente perde o... Então eu vou pedir a sua atenção e colaboração nessa hora. Amém? Ninguém está proibido de se mexer não, gente. Só estou fazendo um pedido. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isto está em oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou em algumas versões vai dizer, porque você não reconheceu a visitação do Senhor sobre você. Queridos, é muito importante nós entendermos que a nossa vida, ela é feita de oportunidades, e nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que aparecem diante de nós. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos já para o outro texto, mas um insight para você guardar aqui: oportunidade tem prazo de validade. Eu vou repetir: oportunidade tem prazo de validade. Jesus disse ali: vocês não reconheceram a oportunidade que Deus deu a vocês. Jesus falando isso em relação a Jerusalém. Interessante que a multidão festejava, né? Palmas, hosana o que vem em nome do Senhor. Mas quando Jesus olha para a cidade, Jesus chora. Será que Jesus hoje, quando a gente começa a cantar, pular e gritar, ele está se alegrando ou ele está chorando? Nem sempre onde há canto, nem sempre onde há júbilo, significa que o Senhor está se alegrando junto com a gente. Porque às vezes a gente está envolvido na festa, mas longe da presença, com o coração distante daquilo que Ele é. Então Jesus veio e eles não reconheceram que aquela era a oportunidade deles se arrependerem, se apegarem nele, viverem para Ele. Vocês, chegará um dia que vocês vão chorar, porque vocês desperdiçaram a oportunidade, ou o tempo da visitação que vocês tiveram. Agora vamos para a 2 Reis. Capítulo de número 13, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 13, a partir do verso 14. A partir do verso 14, todos acharam? Pode dizer amém? Ora,
Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Verso 17, ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Viu? Oportunidade desperdiçada. Pode sentar no seu lugar. Pai, fala conosco nessa noite, ou melhor, continua falando. Continua falando com a gente. Todo mundo enfrenta pressão na vida. Eu não sei que tipo de pressão você está enfrentando na sua vida, na sua casa, na sua carreira, no seu trabalho. Nós vemos aqui, havia um desespero em Jeoás, um desespero do rei. Primeiro que naquela época, os profetas normalmente é que davam a direção do que iria acontecer. Então o profeta era um oráculo, era alguém que se tornava uma referência. Quando alguém tinha o coração inclinado para Deus e acreditava em Deus e vivia para Ele, tinha o profeta como uma referência. E normalmente o profeta dava o norte, dava a direção daquilo que o rei devia fazer. Então Jeoás está sendo pressionado, Jeoás está com desafios à sua frente, e ele vai até Eliseu, porque chega para ele notícia que Eliseu está prestes a morrer na doença que o mataria. Eliseu já estava bem idoso, velho, desgastado, a morte estava se aproximando, e Jeoás vai até Eliseu e entra meio que em desespero, porque, poxa vida, você é o profeta, é a minha referência, é quem me dá a direção, e de repente ele se viu com a possibilidade daquilo estar se acabando, e agora o que será de mim? Daqui para frente, quem vai ser a minha referência? Por 50 anos Eliseu era o profeta em Israel, por 50 anos Deus usou Eliseu para dar direção, para livrar o povo, para trazer juízo sobre o povo, para trazer revelação sobre o povo, e de repente agora Jeoás está desesperado, buscando a orientação, e às vezes no teu desespero vai fazer você ouvir pessoas que, se você tivesse tudo bem na tua vida, você jamais ouviria. Tem pessoas que entraram aqui hoje, que só entraram por conta da situação que estão vivendo, que se tivesse tudo bem, talvez ela jamais pisaria numa igreja. Às vezes a tua pressão, a tua luta te faz buscar coisas que antes você não buscaria, mas Deus te atraiu até aqui hoje, porque Ele tem uma direção para dar para você. Às vezes no desespero a gente é levado a buscar uma orientação, semelhante a isso ao que o rei está fazendo aqui com Eliseu, e a oportunidade deve ser aproveitada, a janela da oportunidade deve ser aproveitada. Como eu disse no começo, a oportunidade ela tem uma data de vencimento, a oportunidade não fica te esperando a vida toda, a oportunidade passa, e se você for esperto, você agarra. Uma vez eu ouvi uma frase, conversando com o pastor Silas Malafaia, ele me disse isso: Emerson, vou te falar uma parada, aquele jeitão dele, meu irmão, meu chapa, o negócio é o seguinte, a oportunidade é um cavalo selado, quem montar primeiro leva. A oportunidade é assim,
oportunidade não fica esperando. A oportunidade vem. E quem estiver pronto, pega. Quem estiver preparado, pega. E às vezes nós vamos em busca de homens de Deus, mulheres de Deus, em busca de um conforto. E às vezes quando nós vamos em busca de Deus, à procura de um conforto, nós recebemos de Deus um desafio. Você busca em Deus o conforto, Deus tem conforto para você, Deus tem tranquilidade para você, Deus tem paz para você, mas Deus não gosta de pessoas acomodadas. Deus vai te dar um desafio em troca. Eu vou fazer tudo o que você precisa, eu vou ser tudo o que você precisa, mas você precisa se posicionar, você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar à toa na vida vendo a banda passar. Eu nunca vi na Bíblia Deus chamar desocupado. Nunca vi na Bíblia Deus chamar à toa, gente à toa. Você já viu Deus levantar alguém à toa? Todo mundo que Deus usou na Bíblia era gente que era chegada a trabalho. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Posso ouvir um amém aqui? A Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas às vezes quando a gente vai em busca de Deus para uma coisa, nós recebemos um desafio em troca, em volta. E por isso que nós precisamos aproveitar cada oportunidade que aparece diante de nós. O profeta não fez nada com o rei, aquilo que o rei não podia fazer por ele mesmo. Mas o profeta vai até ele vai até o profeta, e o profeta dá uma direção para ele. Eliseu disse a Jeoás para que abrisse a janela e disparasse uma flecha. Ei, veja bem, você precisa começar a enxergar o seu futuro. Meu Deus do céu. A enxergar o seu futuro. Olha, você vai abrir a janela e você vai enxergar o teu triunfo sobre os seus inimigos. Você vai abrir a janela, querido, algo que eu disse no primeiro culto, eu vou repetir, a vitória começa dentro. Vitória começa dentro de você. Você precisa começar a mudar a sua postura de derrotado para a postura de um vitorioso. Mas pastor, não está acontecendo nada. Abra a janela e enxerga o seu futuro, ainda que não esteja acontecendo. Enxerga a família que você quer ter, enxerga o casamento que você quer ter, enxerga a tua empresa prosperando, enxerga a tua vida crescendo, enxerga você curado, enxerga você produzindo, enxerga o teu futuro. Meu Deus, Ele previu a vitória. Em que área da sua vida você precisa enxergar a vitória? Qual é a área da sua vida que você precisa abrir a janela e enxergar? Aquilo era uma atitude profética. Eliseu era um profeta. Então profetas trabalham com atos proféticos. Profeta enxerga o futuro. Profeta começa a chorar quando está todo mundo pulando e dançando. E profeta também começa a se alegrar quando está todo mundo chorando, porque ele enxerga a frente. Enxerga o seu futuro. E normalmente a gente fica esperando coisas místicas e coisas, e normalmente Deus sempre começa as obras na nossa vida a partir daquilo que nós temos. O rei Jeoás, pega o que você já tem, traz um arco e uma flecha. Você está esperando as pessoas, alguém trazer uma ferramenta nova para você, alguém trazer algo novo para você, e Deus está falando, você tem aí, você já tem o que você precisa. Eu vou começar a mudança na sua vida a partir daquilo que eu já dei a você. Deus confiou algo em você. O que você precisa fazer é ter o posicionamento correto, é mudar a tua visão e mudar por dentro. Oh meu Deus do céu, pegue o arco, pegue a flecha, Jeoás, e assuma o controle da situação. Pega o arco e a flecha. Você está orando, pedindo para Deus te dar algo, Deus já te deu. Você precisa abrir a janela. A flecha ele já tinha com ele, o arco ele já tinha com ele. Às vezes a chave para o nosso crescimento é algo que Deus já nos deu. Deus já confiou a você talentos, dons, habilidades. E é por isso que eu estou falando que a vitória começa dentro. Ele está esperando você pegar no que você tem trabalhado, o que você tem desejado. Sabe, você nunca vai conseguir enxergar a vitória olhando para as suas fraquezas. Você nunca
vai conseguir enxergar a vitória se você só ficar olhando para a sua fraqueza. Tem gente que não anda na vida, que não cresce, que não desata, porque ele só consegue ficar focado onde ele falhou, no fracasso dele, na dor dele, na angústia dele, na razão dele. E Deus está falando: vamos abrir a janela, que esse quarto está fechado demais. Abre essa janela e para de enxergar a tua fraqueza, e enxerga o teu futuro. Foque na sua vitória. Oh Jesus, meu Deus, qual é a sua flecha? Qual é a vitória que você deseja? Foque nos seus pontos fortes, foque naquilo que você sabe fazer, foque naquilo que você se garante, foque naquilo que você sabe que você faz de maneira diferente. Deus te dá um talento específico, foque nisso. É nessa área que Deus vai abrir uma oportunidade para você, sabe? Para de ficar se apoiando na sua fraqueza, para de ficar dando desculpas para si mesmo. Você precisa ter um objetivo definido, você precisa saber onde você quer chegar, porque senão a ação sem objetivo leva ao esgotamento. Ação sem objetivo leva ao esgotamento. Tem muita gente esgotada, muita gente cansada, porque ele está fazendo, mas ele não está sendo efetivo. Então ele está cansado, ele está esgotado, porque ele não tem um norte, ele não tem uma direção, ele não sabe quem ele é, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que ele quer da vida. Por isso que a mudança, ela começa dentro de nós. Se você começar a mudar o sentimento de dentro de você e as declarações que você faz ao seu próprio respeito, a vitória começa dentro de você. E aí você não vai dar derrota para a vitória, você vai dar vitória para a vitória. Deus não vai te tirar da derrota para a vitória, você vai sair em vitória para a vitória, porque a vitória já começou dentro de você. Por isso que a nossa postura precisa mudar. E aí, algumas coisas que nós precisamos, lições que nós precisamos aprender, que nós aprendemos com esse texto. Primeiro, Deus quer que nós vejamos a vitória. Então você precisa começar a enxergar áreas da sua vida onde você precisa de uma vitória, áreas da sua vida que estão travadas, e você precisa focar nisso, abrir os teus olhos em direção, abrir a janela e olhar na direção correta. Se comporte como um vitorioso. Mude a sua postura. Eu falei no primeiro culto, a gente repete a mesma mensagem, mas eu disse, eu tenho um amigo, conheço há pouco tempo, mas sabe aquelas amizades que Deus faz, aquelas conexões que Deus faz, parece que você conhece a pessoa há 20 anos, e você conhece a pessoa há 3 meses, mas o Espírito testifica. Tem amizades que Deus testifica, que o Espírito testifica. A gente serve ao mesmo Deus, e às vezes há uma afinidade que acontece. Eu conheci um rapaz chamado Edivaldo lá em Londres, mas ele é de Angola, e ele me recebeu em Londres quando eu estive lá esse ano, mas ele voltou para Angola, porque ele acabou de se formar na universidade lá em Londres, e a gente conversando muito, eu perguntando para ele: Edivaldo, o que você quer ser? Ele falou: pastor, eu quero ser um diplomata. E você vê para a postura dele, ele tem a postura de um diplomata, ele se comporta como um diplomata. Você está pedindo para Deus fazer coisas na sua vida, mas o seu comportamento é completamente contrário ao que você está pedindo. Comece a se comportar como quem você quer ser. Oh meu Deus do céu, comece a se comportar como você está enxergando o seu futuro. Você ainda pode não ser nada hoje, mas a posição já começou, a postura tem que acompanhar. Mude a tua postura. Você quer ser uma esposa e vive como piriguete? Nunca vai ser. Então mude a postura, se comporte como uma esposa, e Deus vai confiar um marido a você. Você quer ser uma empresária ou um empresário, mas vive como um adolescente, como alguém que... Adolescente no sentido que eu digo, de que ainda não tem responsabilidade muito com uma casa, com essas coisas, com coisas que a gente tem que assumir responsabilidade. Então não, você precisa mudar a sua postura. Eu conheço gente que o cara, você olha para a pessoa e fala: você é? Ele falou: ainda não, mas eu serei.
porque começa a se comportar como tal. Comece a mudar a sua postura para você poder chegar aonde é a sua vitória. Oh, tem gente que não está entendendo. Sabe, começa a enxergar a vitória, porque a qualquer momento Deus faz, a qualquer momento Deus desata, a qualquer momento a situação chega na sua mão. Por isso que você precisa ter os olhos do seu coração abertos, os seus olhos espirituais abertos. A palavra diz em Hebreus: a fé é a confiança no que esperamos e a segurança daquilo que nós não vemos ainda. Por isso que você precisa aprender a caminhar pela fé e enxergar pela fé. Enxergar pela fé. Abra a sua janela em direção à promessa de Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem, não sei quantos lembram, sobre Daniel, que ele subia todos os dias, 3 vezes por dia, quando ele estava sendo perseguido, e ele abria as janelas que davam em direção a Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas a referência dele era Jerusalém, era a promessa, era onde estava a âncora dele, a esperança dele. Assim precisa ser você, abrir as janelas para onde está o teu milagre, para onde está a tua resposta, para onde está aquilo que você está pedindo. Abre as janelas e pega a flecha da vitória e lança pela fé. Oh, comece a imaginar o seu futuro. Se veja no futuro. Se veja viajando para as nações para pregar. Se veja como uma esposa bem-sucedida. Se veja com o seu diploma de medicina nas mãos e você cumprindo o teu chamado. Se veja você fazendo obras relevantes para a sociedade, para Deus e para a sua casa. Se veja no futuro. Ande por isso. Mas se você só fica olhando o fracasso, fracassei, sou uma fraqueza, sou uma derrota, sou isso, aquilo, você não vai chegar. Porque como o homem pensa, assim ele é. Diz a Bíblia. Meu Deus do céu, feche os seus olhos e veja a vitória antes que ela chegue. Quero convidar você a fazer isso agora. Feche os seus olhos, veja a vitória na área que você almeja. Comece a enxergar a coisa concluída. Comece a enxergar a tua vida deslanchando. Comece a enxergar a tua casa chegando. Comece a enxergar a tua família restaurada. Comece a enxergar você pegando aquele diploma e entrando naquela empresa. Comece a enxergar você batendo todas as cotas. Comece a enxergar Deus se levantando. Comece a enxergar. Não andamos por vistas, nós andamos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que enxergamos. Enxerga a tua vitória, enxerga o teu futuro, enxergue, oh meu Deus, enxergue o teu cônjuge amoroso, enxergue você como uma mãe dedicada, enxergue você como um homem de caráter, enxergue você. Enxergue você se tornando uma referência. Enxergue pessoas vindo até você pedindo conselhos. Enxergue você dando palestras de como ser bem sucedido. Enxergue o que Deus pode fazer na sua vida. Enxergue a missão que Deus vai confiar em você. Enxergue você restaurando mulheres que sofreram traumas na vida. Enxergue isso. Enxergue você que tem uma história complicada de vida e você não pode mudar o seu passado, mas você pode enxergar o seu futuro restaurada, curada. Enxergue você falando como que você superou o ser abandonada, o ser traída, o perder tudo e teve que sustentar sua filha, seus filhos, e teve que ser o arrimo da família, e como você superou. Enxergue você, homem, dizendo que você não teve referência de pai, que ninguém fez nada por você, mas você lutou, venceu, conseguiu se estabelecer. Enxergue. Comece a se enxergar aceita, se enxergue curado, se enxergue restaurado, se enxergue embalando o bebê que você tanto quer, se enxergue sendo mãe de filhos e filhas. O poder da visão, ele é para quando você ainda não tem a prova daquilo. Eu ainda não tenho a manifestação, mas eu tenho a revelação. Oh meu Deus, alguém me ajuda aqui. Você pode não estar vivendo ainda na manifestação, mas se você tem a revelação, é por ela que você vai caminhar. Alguém pode glorificar a Deus aí? Você ainda não tem, não se manifestou, mas já foi revelado.
Se eu tenho a revelação, então é o que eu preciso, meu Deus. Outra coisa, segundo ponto, esclareça o conflito. Você não vai conseguir lutar várias batalhas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir ganhar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você precisa se concentrar numa luta. Você precisa se concentrar na luta da sua vida. Para de abrir várias janelas. Eliseu disse: abra a janela que dá para o leste. Você está tentando resolver todos os conflitos de uma vida ao mesmo tempo, de uma vez só, e só está fazendo mais bagunça, e só está complicando mais a situação, e às vezes muita janela rouba a sua energia, muita janela vai deixando a memória pesada, e a gente precisa ir no computador e ir fechando todas as janelas que estão abertas. Se eu quero que um programa funcione bem, eu preciso eliminar as outras janelas. Você está com muita janela aberta na sua vida, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, querendo resolver o problema seu, da sua mãe, da sua família, do seu amigo do trabalho, de não sei quem. Você sai fechando tudo e foca naquilo que é importante. Foca. Separe áreas da sua vida. Tem coisas que você não vai resolver esse ano, vai ter que ficar para o ano que vem. Mas existem coisas que são fundamentais e que são preciosas para você. É nisso que você precisa se concentrar, naquilo que você precisa resolver agora, para que outras áreas da sua vida possam fluir. Concentre-se nisso. Abra a janela. Você precisa ter uma prioridade. A sua maior prioridade tem que ser você. Sua maior prioridade é fazer você feliz, é estar liberto, estar curado, saber quem você é em Deus, saber o que você quer da sua vida, saber onde você vai chegar. Nisso você não pode errar, nisso você precisa ser preciso, sabe? Você tem que perguntar a si mesmo: onde eu quero chegar? Em qual área eu preciso vencer? Porque às vezes você está fazendo outras coisas e deixando o importante ou o fundamental de lado. E aí você quer descarregar às vezes todas as suas dores em terceiros, ou num parente, ou em outra pessoa, quando na verdade você precisa se tratar. Você precisa focar em você, porque se você não estiver bem, nada vai bem ao seu redor. Nada vai bem ao seu redor se você não estiver bem, sabe? Tem muita janela aberta, vai fechando as janelas e comece a se dedicar. Eliseu disse: abre a janela para o leste e atire a flecha. Essa é a flecha da vitória. O Senhor te dá vitória. Oh meu Deus. Depois que o rei, que ele dispara a flecha, o profeta disse: essa é a vitória, essa é a flecha da vitória. No verso 18, em seguida o Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. Às vezes, querido, o maior problema do ser humano é a apatia. A gente descansa quando chega numa zona, quando começa a viver uma melhora, a gente abandona todo o resto. Você começa num propósito, aí o começo é aquela dedicação, é aquele choro e aquela empolgação, e vai aquela busca. Daqui a pouco as coisas começam a começar a se ajustarem, aí você desiste. Tá bom. Eliseu fica irado: por que você só fez isso 3 vezes? Você tinha que ter feito 5 ou 6 vezes, porque aí a sua vitória seria completa. Você não pode desistir quando começar a melhorar. Você não pode desistir quando a cena começar a ser mudada. Você precisa insistir até o fim. Não desista no meio da melhora. Não desista no começo da mudança. Vai até o fim. Aleluia. Aleluia. Decida ir até o fim. Abra a janela e depois comece a tirar no chão.
Deus quer te dar uma vitória completa. Deus quer completar aquilo que Ele começou na sua vida. Então não desperdice a sua energia, não pare no meio do caminho. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma direção, para te dar um norte. Deus te trouxe aqui hoje para desatar em você um ânimo, para colocar em você um novo gás, uma energia, e te convidar a enxergar o seu futuro, a enxergar quem você pode ser em Deus. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Aleluia. Tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que não sabem nem onde quer chegar e nem como começar. O rei foi ao profeta porque precisava de uma direção. Você que precisa de uma direção, você veio aqui hoje, Deus tem uma direção para te dar. Se você tão somente se entregar a Ele, se vocês tão somente chegar diante dele, assim como o rei chegou diante de Eliseu. Eliseu representava a figura do próprio Deus ali, porque era como Deus falava para o meio do povo, para o povo, através dos profetas. Essa é a tua noite. Comece a enxergar a tua vitória. Se você não sabe nem aonde você vai chegar, não sabe por onde começar, Deus tem direção para você hoje. Se você sabe por onde começar, Deus vai te dar força para você não desistir no meio do caminho. Eu quero orar nesse momento. Feche os teus olhos, por você que entrou aqui hoje, e talvez tudo que você precisa de uma direção. Tem tantas coisas na sua vida para você organizar, mas você não sabe por onde começar. Deus tem direção para você. Primeiro, Deus quer mudar o teu interior, porque a vitória começa dentro. Deus quer te libertar do sentimento de derrotado e fracassado. Então Deus quer te dar um coração de um vitorioso. Lembra que nós somos mais do que conquistadores. Lembra que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a vitória, ela começa dentro de mim. É minha postura. Janelas precisam ser fechadas e uma janela precisa ser aberta. Você vai identificar hoje pelo Espírito Santo quais as janelas que estão sugando a sua energia e qual é a janela que você precisa defender. E as armas que você precisa, Deus já te deu. Não tem nada novo. Está tudo dentro da tua casa. Está tudo com você. O que faz a diferença num vitorioso é a postura. Não é a arma. Não é a ferramenta. É a postura. Uma coisa é você atirar a flecha sozinho. Outra coisa é quando Deus segura a tua mão e fala, atira. Foi isso que Eliseu fez com Jeoás. Botou as mãos sobre a dele e falou, atira a flecha. Já atirou sua flecha? Alguém tem arco e flecha aqui? Pela fé espiritual, você tem aqui? Eu quero convidar a vir aqui à frente, as pessoas que estão precisando de uma direção. Pastor, eu estou sem direção. Ou eu preciso o que fazer, eu sei aonde tem que ser mexido, mas eu não sei como começar. Eu não sei como me comportar diante disso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenha, essa mensagem é para todos, é para toda a igreja. Senhor, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso, comece a enxergar o seu futuro, se enxergue no futuro. Se o que você está vivendo hoje não é aquilo que você sonhou para você, querido, então não acabou ainda. Então você não chegou ainda no final. Isso, pode chegar aqui para frente, tem mais espaço aqui, ó, vem chegando para cá. Ah, Deus,
Você vai orar pedindo a Deus: Senhor, me dá uma direção agora. Começa a orar, falar com Ele, começa a falar com Deus. Vai falando com Deus você mesmo aí no seu lugar, aqui na frente. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, que eu possa enxergar, Deus, a vitória, que eu possa, muda dentro de mim. Deus, arranca esse sentimento de derrota, de vergonha, de fracasso. Em nome de Jesus, arranca isso de mim. Senhor, eu não quero perder a oportunidade como Jeoás perdeu. Eu não quero perder a oportunidade como Jerusalém perdeu. Eu quero aproveitar cada oportunidade que o Senhor me dá. Deus, eu vou usar quantas flechas eu tiver na minha aljava, mas eu não vou parar até que se conclua. Começa a falar com Ele. Eu estou te dando um exemplo aqui de como orar. Estou te dando um exemplo aqui do que fazer. Começa a falar: eu não vou parar. Deus, usa a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu preciso, Deus, focar na minha família. Eu preciso focar naquilo que o Senhor confiou a mim. Eu preciso focar, Senhor, na minha carreira. Eu não sei qual é a área, querido, que você está travado. Mas Deus vai te dar. O tiro é certeiro hoje, a flecha é certeira. Você não vai, Deus não desperdiça a flecha. Quando Ele bota a mão, é para acertar o alvo. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Senhor, nos dê uma direção. Peça a Ele: Senhor, me dá uma direção para onde atirar, me dá uma direção por onde começar, me dá uma direção, Senhor, de como proceder, me dá, Senhor. Até agora eu saí atirando para tudo que é lado, eu atirei com janela fechada, eu não vi nada acontecer, eu fui dando tiro a esmo. Não, Senhor, eu quero ser ativo, eu quero ser efetivo, eu quero ser produtivo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me dá direção. Abra os meus olhos, em nome de Jesus. Senhor, abra os olhos aqui espirituais. Deus, abre aqui, tira o coração da derrota e coloca um coração de vitorioso. Que a vitória comece a nascer agora de dentro deles, que eles possam a partir de hoje caminhar da vitória para a vitória, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a flecha da vitória do Senhor na tua vida. Flecha da vitória do Senhor na tua vida hoje. Hoje Deus está virando a chave, mudando situações, mudando o teu interior. Está mudando a tua postura, teu pensamento, mudando a tua mente, mudando o teu, porque quando a coisa é mudada do lado de dentro, começa a refletir do lado de fora, nas nossas atitudes. Então teu comportamento será diferente de hoje em diante, a tua postura será diferente de hoje em diante, porque houve uma mudança dentro de você. Deus é o Deus de toda mudança. Se você pode, levante as suas mãos aos céus e comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Ele, toda a igreja.